Não dá mole. Dá pra falar isso pra muita gente lá no Vasco. Não dá mole. Uma hora o sol vai brilhar, Pedro. Não tem proteção pra time. Senão é mandar se ligar. Não. O Vasco perdeu pro Mirassol. Você viu o que ele fez? Não, o Mirassol tá 9 jogos sem perder. Mas era esperado, Era esperado. O Mirassol não perdeu em casa ainda. E olha aqui, pode entrar na zona de rebaixamento hoje, que o Santos joga hoje, não é isso? A gente vai ver como foi esse jogo e na volta... Olha o fantasma, Pedrosa! Vai ficar limpo. O Moura tem uma chance, o Mirassol responde e Ryan dá um chutaço, mas o goleiro consegue salvar. Edson Carioca manda essa bola com perigo. E pelo Vasco, Coutinho bate forte com o pé direito e Walter consegue tirar. Segundo tempo, Negueba aproveita frango de Daniel Fusato e abre o marcador. O Mirassol se empolga e mais uma bobeira da defesa. Chico da Costa amplia para os donos da casa. O Vasco tenta a reação e após cruzamento de Piton, Puma Rodrigues aparece para cabecear e diminuir. O time da Colina insistiu e em mais um cruzamento de Piton, dessa vez é Verrete quem só toca para o fundo da rede. Tudo igual. E quase que o Vasco não consegue a virada em mais um cruzamento de Piton. O Pirata cabeceia, mas a bola vai para fora. E quando tudo parecia que estava a favor do Vasco, Carlos Eduardo faz a primeira participação no jogo. Dá o passe e Alisson chega para o terceiro do Mirassol. O Vasco vai para o 7º jogo sem vencer e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. Mas vai descer. E olha aí, vamos ver, tem um jogo novo. Cartela raspadinha do Pedrosa. Raspe, conquiste 3 pontos. Bons tempos de raspadinha. 3 pontos garantidos, Vene Casagrande. Só falta o time fazer a parte dele, tá escrito aqui. Aí, você pode ganhar o que com a raspadinha? Fim de semana na pousada Mirante do Sol. Olha aí. Olha aí. Encontre 3 escudos do Vasco e ganhe. Promoção válida para amigos. Zoeira tá liberada. Tá escrito aqui. Aí rasparam, só acharam 2. A cada raspadinha, uma chance de vitória, mesmo que seja só no papel. Tá aqui faltando só um escudinho pra você, você passar o final de semana no Mirante do Sol. Boa pousada, Vene Casagrande. Lucas Pedrosa. Fica onde essa pousada? Fica em São Paulo. Olha aqui. Lá no interior de São Paulo? É bom pra viajar lá. Ô, Alcilene, como é o nome do menino que mandou a raspadinha? PHD, um beijo pra ele. Lucas Pedrosa, pode ir lá, chegou o seu momento, a hora do entretenimento desse programa. Cara, eu já tô sem palavras, tá, Fernanda? É cansativo, é a palavra que eu mais usei na minha live de pós-jogo lá no meu canal. É cansativo você ver o Vasco em campo. É cansativo o enredo das partidas, é cansativo que o ciclo se repete. Vamos lá. No primeiro tempo, o Vasco da Gama entrou com uma equipe bem desfalcada, principalmente sem o goleiro Léo Jardim, que acabou sendo expulso de forma bizarra contra o Internacional. O Daniel Fusato foi o goleiro. Na lateral direita, o Pumita entrou na vaga do Paulo Henrique, que estava suspenso também. O Fernando Diniz, mais uma vez, com a teimosia dele, que já é cansativa, ele colocou o Lemos junto com o João Vitor. Aí ele colocou o Lemos do lado esquerdo e colocou o João Vitor do lado direito. Beleza. Aí o Vasco da Gama fez até um jogo nos primeiros 10, 15 minutos interessante, roubando bola lá na frente, conseguindo fazer uma marcação pós-perda interessante, uma marcação alta também efetiva. Tanto é que o Hugo Moura tem a melhor chance da partida com a roubada de bola lá na frente, com o Vasco marcando o Mirassol, que é uma equipe, como a gente falou aqui sobre reativo e propor jogo, é uma equipe completamente reativa. Os resultados do Mirassol, eles vêm quando o Mirassol consegue atacar em transição rápida, porque é uma equipe que com a posse tem dificuldade, o que é natural pelo seu investimento, pela qualidade dos seus jogadores e tudo mais para propor o jogo. Então o Vasco se aproveitou disso, só que o Vasco é uma equipe que, no erro do adversário, não aproveita. Quando o Vasco erra, o adversário sempre pune. E foi o que aconteceu. No primeiro tempo, o Vasco teve 2 oportunidades, uma com o Hugo Moura. O Hugo Moura perdeu a chance de fazer 1-0. E aí, depois, o Felipe Coutinho também rouba uma bola lá na frente e ele dá um chute de fora da área. O Vasco não consegue fazer. No segundo tempo, o jogo muda de enredo. Porque aí o Mirassol começa a sair mais um pouquinho, começa a pressionar muito mais o Vasco da Gama. Ele tira o Hugo Moura, que estava fazendo uma partida horrorosa, que é cansativo ver o Hugo Moura jogar também, e ele coloca o Thiago Mendes. Deixa o João Vitor e o Lemos lá na zaga, o que até me surpreendeu, que ele não tirou zagueiro para botar volante. Já é um passo, né?
Só que o Mirassol, logo nos primeiros minutos, conseguiu, no meio-campo, ter uma superioridade numérica, vem na transição, especialidade do Mirassol, e aí vem um lance fatídico de uma falha individual do Daniel Fusato, que consegue aceitar um gol ali do Negueba, que chuta de fora da área, e aquilo ali começa a desmoronar um pouco do jogo do Vasco. Para piorar, mais uma falha individual. O Lemos, que estava jogando torto do lado esquerdo, erra uma bola infantil, atravessando o passe, e o Mirassol consegue recuperar a bola. O João Vitor fica perdido, inclusive, novamente, o João Vitor sendo escalado é um jogador que não passa confiança nenhuma, a qualquer momento parece que ele vai errar, e novamente ele participa de um lance junto com o Lemos, que foi o principal culpado, 2-0 Mirassol. Aí vinha a surpresa, Fernanda. Vem a surpresa. O Vasco consegue empatar o jogo. Mentira, Pedrosa! Eu juro. Quando ninguém acreditava. O meu marido se jogou no chão, rolou. Exato. Quando ninguém acreditava, o Lucas Piton, sozinho, gera 2 gols pro Vasco. Primeiramente, cruzando na cabeça do Pumita, que estava fazendo um jogo bem ruim, mas conseguiu fazer o gol. E depois, novamente, o Lucas Piton consegue dar um cruzamento pro Pumita, o Pumita assiste e o Verratti empata a partida. Pô, agora, pelo menos vai conseguir um pontinho, né? Agora vai, ou pelo menos chegar ao gol da virada para conseguir 3 pontos. Mais um cruzamento do Piton, o Verratti acaba perdendo a oportunidade, um lance difícil também. E aí o Vasco da Gama, com o Lucas Piton, é o retrato. Tanto do Pumita quanto do Lucas Piton é o retrato do Vasco. 2 jogadores que conseguiram fazer os lances para empatar a partida, erram de forma grotesca, o Lucas Piton não ganha a bola, o Mirassol consegue recuperar essa bola no lado direito, cruza e o Pumita não acompanha a jogada, e aí 3-2 Mirassol. E assim tem sido o Vasco. Aí eu tenho que ver na coletiva o Fernando Diniz falando a mesma coisa. A gente poderia ganhar, a gente estava perto de ganhar, e nessa o Vasco está a 7 partidas sem saber o que é vencer. Nos últimos 22 jogos, são apenas 3 vitórias. E assim, cara, novamente eu vou falar aqui, é cansativo ver o Vasco jogar. Bebe água, amigo. 2 litros por dia no mínimo. Alex, por favor, o Pedrosa vai ter que beber uns 7 litros. Vai. Obrigado. 1 litro por jogo. SBT Esportes Rio. Oferecimento. Rede. E aí, novamente, o roteiro se repetiu. Vasco da Gama segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. E é uma situação bastante complicada, porque a torcida cobra por reforços e nada dos reforços chegarem. Nada do Vasco conseguir buscar novos jogadores para oxigenar essa equipe que vem muito mal no Brasileirão. Hoje vai ter Santos e Juventude no estádio Morumbi, isso mesmo. Não vai ser na Vila Belmiro. E se por um acaso a equipe do Santos de Neymar vencer o Juventude, o Vasco automaticamente vai estar na zona de rebaixamento, pelo menos até o fim desta rodada. Lembrando que o Vasco tem jogo a menos em relação à equipe do Santos, em relação também ao Vitória, mas não adianta nada ter jogo a menos e não conseguir vencer essas partidas. Agora, atualizar sobre a situação envolvendo o mercado da bola, vamos lá. Atualização sobre o Atenção Vascaínos, que passou, né, envolvendo o Barros, é que o jogador poderá atuar pelo Vasco nas quartas de final, porque o América Mineiro saiu na primeira fase da competição. Portanto, Barros joga as quartas de final, caso o Vasco da Gama se classifique em São Januário contra o CSA. Sobre a informação agora do Detetive Vascaínos, sobre reforços agora. Exclusivo, em contato com o dirigente do Rennes da França, agora há pouco tive a informação que ainda não houve um avanço na conversa sobre a vinda de Andrés Gomes para o Vasco. Além do Clube Cruz Maltino, o Ceará é outro que mantém conversas pelo atacante. Aguardemos os desdobramentos. O Vasco tenta um empréstimo com obrigação de compra, não é tão simples assim negociar com os franceses. Não tá nada fácil, até porque eles investiram 10 milhões de euros, aproximadamente ali 50, 55 milhões de reais na época, para fechar com Carlos Andrés Gomes. Você acha que Andrés Gomes é um bom reforço, não é? É um cara que realmente o Vasco precisa? Qual a sua opinião relacionado a tudo isso? Acho que o Andrés Gomes é um bom jogador, não é? Quero saber a sua opinião. E sobre a situação envolvendo reforços, não tem jeito, tem que aguardar. O Vasco precisa de um zagueiro, de um reserva para o Verratti, de acho até um goleiro agora o Vasco precisa procurar, porque o Daniel Fusato percebe-se
que não é nem um pouco confiável para ficar na meta do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!